Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Suas tardes ganham muito mais atitude na tela da Band. A partir da 1h30 da tarde, Nath Lucchesi comanda o Band Mulher, com tudo que você realmente quer saber. Saúde, carreira, tendências de moda e as melhores dicas de beleza para transformar sua rotina. Informação leve, prática e conectada com o seu jeito de ser. Band Mulher de segunda a sexta. O universo feminino tem um lugar garantido na tela da Band. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos começando mais um Nossa Área para você. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani recebe o Ituano nesse domingo no Brinco em confronto direto pelas primeiras colocações. Vitória pode deixar o Bugre na liderança da Série C. Ainda invicto, Hélio Cizenando não vai contar com o João Paulo, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. William Farias também deve seguir como desfalque. Ponte Preta renova com Júlio por mais 3 anos. Novo contratado, né? Jovem lateral direito vai até, ou o contrato, né, do novo lateral direito ou do lateral direito vai até julho de 2029. Rivais nas próximas segunda-feira, Ponte Preta e Londrina reeditam final da Série C. Equipes chegam em situações semelhantes na tabela e buscando sair da zona de rebaixamento. Rodrigo Santana ainda tem mais 2 atividades antes do duelo diante do Tubarão. Reunião entre diretores do São Paulo e Dorival Júnior invade a madrugada em Florianópolis e termina sem avanço. Uma nova rodada de conversas foi marcada para esta sexta-feira. Yuri Alberto pretende deixar o Corinthians ainda este ano. O jogador admitiu o desejo de buscar novo desafio na carreira. Em entrevista na Zona Mista, após marcar o gol da vitória sobre o Barra pela 5ª fase da Copa do Brasil. Vitória vence no Barradão, avança às 8ª e elimina o Flamengo da Copa do Brasil. Time de Jair Ventura consegue virar o placar da ida e conta com grande atuação de Lucas Arcanjo para segurar, goleiro do Vitória, a equipe carioca fora da competição. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp para você mandar mensagem. Pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, mandou a sua mensagem. Ela já vai para o ar. Deixa eu mandar um grande abraço para o Heitor, maior jogador de golfe que eu conheço. Grande Heitor, lá do Supermercado Taquaral, tá ligado aqui na Bandeirantes. Rápido intervalo e voltamos já com muito mais esportes para você. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que
seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem foram definidos os outros times, os demais times que acabaram avançando na competição para as oitavas de final, com destaque para o resultado positivo do Vitória, que derrotou o Flamengo por 2-0, havia perdido por 1-0. No agregado, o Vitória passa, o Flamengo está eliminado. Quem também se classificou ontem foi o Fortaleza, 0-0 diante do CRB fora de casa, assim como o Corinthians, que voltou a bater o Barra pelo placar de 1-0. O Grêmio também está classificado, derrotou o Confiança por 3-0, assim como também o Atlético Paranaense, que nos pênaltis eliminou o Atlético Goianiense pelo placar de 4-1 após empate no tempo normal por 0-0. Quem está eliminado também é o Botafogo, perdeu para a Chapecoense pelo placar de 2-0. Lembrando que já haviam se classificado o Remo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Mirassol, o Santos, o Vasco, o Juventude que eliminou o São Paulo, Fluminense, Cruzeiro e Internacional, os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro da Série A, atenção para jogos de mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Rodada esta que será realizada no sábado e também no domingo. Amanhã, sabadão, 16ª rodada já. Inter e Vasco, tem Atlético Mineiro e Mirassol, Fluminense e São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. No domingo, 11 horas da manhã, tem Santos e Coritiba, às 4, Bahia e Grêmio, tem ainda Botafogo e Corinthians, Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória, Atlético Paranaense e Flamengo. Campeonato Brasileiro da Série B também em sua rodada importante, a 9ª rodada. Amanhã tem Operário e Náutico, São Bernardo e América Mineiro, Goiás e Botafogo, Cuiabá e Novo Horizontino. Domingo, Atlético e Juventude, Vila Nova e Avaí, Criciúma e Atlético Goianiense, o clássico Ceará e Fortaleza, além da partida entre Sport e CRB. Para segunda-feira, 7 da noite, no Majestoso, tem Ponte Preta e Londrina. Campeonato Brasileiro da Série C, Guarani em campo também pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Bugre joga no domingo. 7ª rodada, amanhã tem Santa Cruz e Volta Redonda, Ipiranga em Maringá, Figueirense e Itabaiana, Floresta e Amazonas. Domingo, Ferroviária e Brusque, Caxias e Paysandu, 6h30 no Brinco tem Guarani e Ituano. Ainda no domingo, Anápolis e Barra. Na segunda-feira, Confiança e Maranhão, Botafogo da Paraíba e Inter de Limeira. São os times que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C em mais uma rodada. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste domingo, o Guarani vai enfrentar o Ituano às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano, jogo da 7ª rodada do Brasileiro Série C. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes. Escreve Marcel Grota. Bom dia, CH. Na sua opinião, quais os 3 goleiros que serão convocados? E o Pedro será convocado também? Bom, ele vai convocar o Alisson, o Ederson e o Bento. Eu não faria isso. Eu levaria Alisson ou o Ederson, levaria o Everton, goleiro do Grêmio, que ficou muito tempo no Palmeiras, campeão olímpico pelo Brasil, e Hugo Souza. Esses seriam meus 3 goleiros, mas ele vai convocar aquilo que ele está convocando aí, normalmente. E sobre o Pedro, eu não tenho convicção se ele vai ou não. Espero, por exemplo, se a dúvida for Richarlison ou Pedro, que ele leve o Pedro. Mas, sei não. Como diria o profeta, vamos aguardar. É inacreditável Rodrigo Santana, porque o bom lateral Júlio, inclusive ofensivo, não é titular da Ponte. Thales e Justin não são melhores que ele. Teimosia ou a cognitiva não funciona, Renato Graça? No futebol, Renato, existem muitas coisas que fogem da normalidade, da lógica. Tem muita coisa que acontece, que envolve... Eu não estou falando de coisa ruim, não.
Existe uma série de situações que você... Por isso que eu de ficar discutindo, o treinador devia escalar esse ou aquele, eu tomo bastante cuidado, porque você não vive o dia a dia. Você não sabe, por exemplo, a condição física que o atleta está, se ele tomou pancada ou não no treinamento, se ele se dedica, se ele tem compreensão tática. Ora, evidentemente que na parte técnica você tem toda a razão, mas o futebol ele tem muitos componentes para que o comandante tenha, né, uma preferência por esse ou por aquele, tá bom? Porque é o que eu digo sempre, é melhor que o treinador erre com as convicções dele do que fique um treinador Maria vai com as outras, né? Porque é o pescoço dele que está na guilhotina, entre aspas, não é? Então, se ele vai errar ou vai acertar, que faça com as convicções dele, mas com certeza o Rodrigo Santana tem feito algumas escolhas, principalmente nas 2 últimas partidas, que eu não concordo. Agora, só mensagem de texto, viu, gente? Não adianta mandar áudio agora, porque nós não temos nem como mandar para o ar. Nesse confronto entre Ponte e Londrina, existe um favorito, Marcos Pessoa, de Serra Negra. Marcos, eu acho que um pouquinho a Ponte, mas é muito tênue essa vantagem. Eu estou imaginando que a Ponte vai voltar a jogar o futebol que jogou antes da partida contra o São Bernardo. É isso que eu estou imaginando. Se vai acontecer ou não, é uma outra, né? Uma outra coisa. O Marcos ainda escreve o seguinte: parece que o Ancelotti teria dado uma entrevista e discretamente teria elogiado a parte física do Neymar. Será um indício que ele será convocado? Não sei. Não sei, sinceramente, Marcos. Eu só tenho convicção de uma coisa. Se ele realmente tivesse que contar com o Neymar, ou que está pensando seriamente em levar, por que ele não fez como fez com o Danilo? Que anunciou faz 45 dias que ele está convocado. E por aí vai. Eu acho que esse jogo de cena, porque a pressão é muito grande, né? Tem gente que levaria, outros não. Ele já teria falado a respeito. Vamos aguardar segunda-feira. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Beleza, tudo bem. Bom dia, CH. Um abraço aos amigos aí da nossa área. Polêmica, né? Mas eu acho que vai, Neymar. Eu vi uma entrevista do Ancelotti para a agência de notícias Reuters. E ele já justificou por que vai levar. É porque o grupo gosta dele, ele é experiente, claro que depende do condicionamento físico, mas ele já preparou aquele arsenal de argumentação para dizer, eu trouxe por causa disso, se ele for questionado. Até porque o responsável pela convocação é ele, e até prova em contrário, não precisa ficar dando satisfação para ninguém. Não precisa estar dando explicação para ninguém, mas vai levar sim. Neymar está convocado, para mim. Em Campinas, 11h44, para mim, se o Ancelotti levar o Neymar, será uma grande decepção. Mas se for convocado, eu vou torcer como nunca para o Neymar. 11h44 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Saiu mais uma decisão da Justiça quanto às eleições do Guarani. O despacho assinado pela juíza Ana Lia Beal diz o seguinte, que o Guarani tem 15 dias para convocar novas eleições e, de acordo com o doutor André Torquato, que é advogado do Guarani e também presidente do Conselho Deliberativo, são 15 dias úteis. E o Guarani, no 15º dia útil, deve convocar novas eleições. E daí são 30 dias úteis também, de acordo com o doutor André, para o Guarani convocar as novas eleições. Ou seja, lá pelo dia 22 de julho devem acontecer as novas eleições. E alguns detalhes importantes. Essas eleições serão com as mesmas chapas inscritas no final de 2025. E quem que pode votar? As mesmas pessoas que estavam aptas no final de 2025, já que os candidatos e chapas serão os mesmos e as mesmas. Bom, falando a respeito do time do Guarani, o Hélio Cizenando está comandando mais um treinamento agora pela manhã.
ele ainda não definiu na lateral esquerda se vai o Emerson ou o Renan Castro, e no meio-campo as opções, o Diego Torres, o Cauã Jesus e também o Isaac para a vaga do João Paulo. Poderão ser as duas únicas mudanças no time para encarar o Ituano no próximo domingo às 6h30 da tarde no Brinco. O lateral direito Ian, que é jogador da base, vem ganhando a confiança do técnico Hélio Cizenando, falou a respeito justamente de estar jogando agora no time principal e como titular. Sobre a minha voltar a jogar, estar aqui no Guarani de volta, tem que agradecer ao Hélio por ter dado a oportunidade, a todo o staff que sempre apoiou, aos jogadores que apoiam também. Está sendo muito bom esse momento, aproveitar da melhor forma possível. E sobre os meninos da base, é sempre bom ter um garoto novo jogando, fazendo o que a gente mais gosta. Tem o Kevin que está sempre entrando, tem eu que estou começando a jogar agora. Nesse último jogo o Rafa estava no banco. Então, quanto mais garoto, para mim sempre vai ser melhor. Que é o que a torcida gosta, que todo mundo gosta, e é isso. Bom, CH, amanhã tem mais um treino para o Hélio Cizenando definir o time do Guarani. Daqui a pouquinho, a partir do meio-dia na tela da Band, Hélio Cizenando estará comigo ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, torcedor do Guarani não pode perder. Valeu, CH! Você quer falar do Guarani, do time, do Hélio ou das eleições? Eu quero falar do jogo. Boa. Quero falar de bola rolando e entendo que o Guarani conquistou uma vitória extraordinária, surpreendente, mas esse é o tipo de surpresa que a gente gosta de ter, na linda goleada de 5-0 para cima do Maringá. Agora é outro jogo. Agora não tem um time que entra com obrigação de ter que ser propositivo, como o caso do Maringá, de ir para cima, mas sem a necessária competência e organização. Agora vem um time aí que, se necessário for, vai até Juninho Paulista de volante. E até o Quero-Quero, que queria derrubar o Mazola, segundo o próprio Mazola, até o Quero-Quero falou mal de mim. Até o Quero-Quero vai fazer um terceiro zagueiro na segunda linha ou na primeira. Então é um teste legal, um jogaço, jogo muito interessante taticamente. Dois caras que se conhecem, dois treinadores que têm amizade inclusive fora do campo, fora do futebol, isso é bacana, é legal. Mas um conhece o estilo do outro. E o Mazola não vai se atirar para cima do Guarani como o Maringá tentou. E quando ele acordou a 19 do primeiro tempo, estava 3-0. Não é assim que vai ser o jogo. Então, um jogo diferente, mas ainda assim, depois desse crescimento e dessa ótima impressão que nós tivemos na última segunda-feira, do jogo de Maringá, com o Guarani ganhando de 5-0, eu acho que ele entra na condição de favorito. Mas é outro jogo. Não adianta o torcedor falar, mas se ganhou do Maringá fora por 5-0, em casa com o Ituano ganha de 8. Não é assim. É Guarani é favorito para você? Para mim, ligeiramente. Em Campinas, 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, uma notícia importante nos bastidores da Macaca. A diretoria pontepretana acertou a renovação de contrato com o garoto Júlio por mais 3 anos. Esse novo vínculo entre a Ponte Preta e o jovem lateral direito agora será válido até julho de 2029. É muito importante a Ponte Preta estender esse contrato, esse vínculo com o Júlio, um garoto muito bom. A gente vem pedindo há tempos aqui que o Júlio tenha mais oportunidades no time titular e quem sabe agora com essa renovação de contrato o jogador apareça com mais frequência no time da Macaca. O Júlio, que até chegou a ser relacionado para algumas partidas quando o Lucas Justen estava lesionado. Na última partida, por exemplo, o próprio Justen ganhou a titularidade na lateral direita, mas saiu sentindo o tornozelo direito. Mas não deve ser problema
para a partida contra o Londrina, já está em fase final de recuperação e deve aparecer no banco de reservas, e o Thales deve ser o titular na partida contra o Londrina. Ontem o time da Ponte Preta treinou no CT do Jardim Olina no período da manhã e o André Lima conversou com a imprensa. Ele falou sobre as cobranças da torcida em cima da diretoria pelo pagamento de salário aos atletas, mas falou também da cobrança da torcida em cima do elenco pontepretano, que vive uma fase ruim dentro das 4 linhas. A torcida da Ponte está sendo, na verdade, muito coerente, né? Se você parar para pensar, eles sabem dos problemas que tem extracampo aqui, eles estão cobrando toda a diretoria, todo mundo que tem que ser cobrado extracampo, mas eles estão entendendo também que quando entra em campo e pede, a gente tem que ser cobrado, é normal, o futebol é assim. Então, eu já passei em outros clubes recentes, inclusive, que não tinha coerência nenhuma, né? Mas não vim falar de outro clube aqui. O que eu quero dizer é que a torcida da Ponte, no meu ver, está sendo extremamente coerente. Estão cobrando quem tem que cobrar, estão brigando, estão nos defendendo, mas quando entra em campo lá eles querem resultado. Não importa se está em dia, se não está, se encara com 6 meses. Claro que nós jogadores gostaríamos que não fosse assim. Mas já que estamos passando por esses problemas, a gente tem que aplaudir eles. Eles estão sendo coerentes até demais. Estão cobrando quem tem que cobrar e na hora de entrar em campo eles sabem que a gente tem que ganhar, independente. Botou a camisa da Ponte Preta, a nossa conversa aqui no elenco é isso. E é claro que a partida de segunda-feira contra o Londrina, uma partida muito importante para a Ponte Preta, um confronto direto na busca dos times em se afastar de vez da zona de rebaixamento. A Ponte Preta é a 18ª colocada, tem 7 pontos conquistados, e o Londrina, vice-lanterna, na 19ª posição, com apenas 5 pontos conquistados, apenas uma vitória nessa Série B e vem de 6 jogos sem vitória, CH. Eu vou fazer a mesma pergunta para você, porque o ouvinte mandou aqui. Você acha que a Ponte é favorita contra o Londrina? Posso pensar? Não precisa nem responder se não quiser. Vou dar uma pensada aqui. É favorito. Pouquinho, né? Pouquinho. Mas é favorito. Elvis no meio? Com Elvis e com o Luiz Felipe. Boa. Na segunda linha do lado esquerdo, terceiro atacante do lado esquerdo. Elvis desde o início, já deixar uma opção ali, porque o jogador tá voltando, né? Ele tá voltando de contusão e tal. Então, precisa ter uma opção ali para depois de 15 do segundo tempo, 20 no máximo. Dar um refresco pro Elvis, de repente até com o jogo já bom pra Ponte. Quando eu falo bom, já com vantagem. Mas é aquela história, né? Eu tenho medo da Ponte quando 6 jogos sem ganhar. Londrina. Tenho medo quando a Ponte pega uma equipe que tá muito mal assim. A Ponte, ela é pródiga em ressuscitar equipes, para não falar outra coisa, equipes que vêm muito mal. Agora, eu também estava com essa expectativa contra o Sport. A Ponte é assim mesmo. Quando ela pega um que está muito mal, ela ressuscita. Ela reabilita. E quando ela pega um que não perdeu para ninguém ainda, ela ganha. Só que foi 3-0 pro Sport. Então eu espero que prevaleça essa lógica das últimas 2 partidas. Contra o Sport era melhor e ganhou. E contra o Londrina, a Ponte em casa, pouquinho à frente do Londrina, mas ambos na zona de rebaixamento. Eu espero que prevaleça a lógica, por isso que a gente atribuiu. Até porque a Ponte tem que ganhar esse jogo. Pergunta que não quer calar. Não tem alternativa. Pergunta que precisa de resposta. Precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. Qual o futebol que a torcida da Ponte vai assistir na segunda-feira? O de antes do São Bernardo ou depois? Ou um novo futebol? Eu acho que tem que ser o de antes, porque senão perde do Londrina. Do São Bernardo pra frente, o time decaiu. Então tem que retomar aquele vigor, aquela entrega. Atenção. Organização, né? Atenção, sem muitas falhas defensivas. O Elvis chegando. A volta do Potker é importantíssima. Verdade. Queiram ou não. Bem lembrado. O time ganha corpo na frente. Então eu espero que seja pelo menos aquele futebol, como diria aquele outro, aqueles futebols que nós vimos contra o Avaí, contra o América Mineiro. Sabe que tem uma figura aí que, além de falar futebols, fala troféus, né? Tem uma figura aí conhecida. E degraus. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Vitória em cima do Flamengo em jogo realizado nesta quinta-feira no Barradão em Salvador. Com este resultado, o Vitória está classificado para as oitavas de final da competição. O Flamengo está eliminado. O Vitória atuou com Lucas Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Lua Cândido e Ramon, Baralhas depois Kaique, Manuel Martínez, Zé Vitor depois Eric, Marinho, René depois Renato Kaiser e Mateuzinho depois Tárzia. A equipe do técnico Jair Ventura. Já o Flamengo do Leonardo Jardim com Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandre depois Varela, Everton Araújo, Jorginho Carrascal depois Cebolinha, Luiz Araújo depois Pedro, Bruno Henrique e Samuel Lino depois Wallace Ian. Os gols do jogo: Eric a 7 minutos do primeiro tempo e Lua Cândido a 17 do segundo tempo definiram a vitória, o triunfo do time baiano, né? O Vitória derrota, portanto, o Flamengo e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Rádio